Olá, sejam bem-vindos, professores, estudantes, gestores, toda a nossa rede que se reúne toda semana para poder assistir o Mão na Massa no CIEB. Eu sei que você está aí, de repente, com o seu pratinho, né, almoçando, não tem problema, porque o conteúdo que a gente passa aqui, você pode ir escutando e depois você pode fazer o Mão na Massa conosco, porque isso fica gravado, você pode assistir no YouTube também, tá? Mas a gente quer que você faça de uma forma ou de outra. Participe conosco no Mão na Massa, do Mão na Massa que a gente vai propor aqui para vocês, tá? Participe conosco, mesmo que seja depois do almoço, em outro dia, tá? Mas assista com carinho essa aula para a gente poder fazer e vai ser bem legal, porque hoje a gente está aqui no estúdio, né? Aqui diretamente do CIEB Central, eu estou Cirlândia, professora de arte, também estou aqui com a professora Alessandra Sá, que daqui a pouquinho vai falar com vocês, tá? Esta aula, como vocês estão vendo aqui, também foi feita pelo professor Jorge, tá? Que não está aqui nesse momento, mas preparou junto conosco com todo carinho. Então, nós estamos falando aqui do CIEB Central. Você sabe onde fica o CIEB Central? Não tem somente este, tá? Mas este é o primeiro que foi criado, tá? E agora a gente está em expansão, estamos expandindo aí o CIEB para todos os lugares do estado, tá? Será que tem um CIEB perto de você? O nosso CIEB fica aqui na Pompeia, né, na Rua Padre Chico número 420, tá? E antes da gente começar a falar dessa aula, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que você encontra no CIEB, tanto no CIEB Central, que é o nosso, quanto no CIEB perto da sua cidade, tá? Ou do seu bairro. Olha só, a gente tem um espaço, o primeiro espaço, que é o espaço de hub de inovação, onde você coloca, para funcionar a tua cabeça, as suas ideias. Você coloca no papel um projeto. Você tem um projeto, você tem uma boa ideia? Então, é lá no espaço 1, Hub de Inovação, que você vai conseguir colocar esse projeto, essa ideia no papel, ideia inovadora. O espaço número 2, que é o da computação na prática, lá é um espaço de imaginação onde você vai conseguir fazer atividades plugadas, que utiliza o computador, né, a parte digital, e também desplugada. Você vai aprender a criar, né, joguinhos, né, você mesmo vai fazer, tá? De maneira lúdica, vai trabalhar o pensamento computacional também. Mas não para por aí, porque a gente tem também o espaço 3. O espaço 3 é um espaço de estúdio. Tem tudo que você imagina para fazer o seu vídeo acontecer, né? Gravação de áudio também, podcasts. Nós temos microfones, câmeras, luzes, tudo que você precisa para poder fazer o seu projeto audiovisual acontecer. Então, espaço 3. Mas não para por aí, nós temos também o espaço número 4, que é o espaço da cultura maker, onde você vai colocar a mão na massa. Isso mesmo, você mesmo produzir, tá? Você mesmo produzir a proposta daquela sala ou o seu projeto que você tem na sua escola, você professor ou você estudante, tá? Você vai colocar literalmente a mão na massa. Lá, você utiliza sucata, componentes eletrônicos para poder desenvolver, olha só, robôs e protótipos variados, tá? É lá na Cultura Maker. Além disso, nós temos o espaço de cultura digital, que é este onde nós estamos agora, tá? O espaço de cultura digital, aqui você faz essas atividades de criação, de produção audiovisual. Também nós trabalhamos aqui o pensamento computacional, mas não somente isso. A gente também trabalha a educomunicação aqui, tá? Direitos autorais e outras questões de uso das mídias sociais. Legal, né? Quem gosta de robótica tem também um lugarzinho especial para você, tá? Aqui no CIEB. A gente está falando do espaço de robótica e modelagem. Olha só que bacana. Nesse espaço, você faz reconstrução e criação, tá? De quê? Criação de modelos em Arduino, Microbit, Minecraft, tá? Então, você pensou em robótica, esse é o espaço que você vai usar, tá? E o último espaço, também muito importante, onde você vai ver aquele seu projeto que você pensou lá no comecinho, criar vida, tá? E nesse espaço é o espaço da prototipagem e da fabricação digital. Lá você vai ter um espaço para modelagem, para produção de protótipos também, tá? Com o apoio, olha só, de uma impressora 3D, uma mesa de corte a laser. Já viu esses equipamentos? Já pegou? Já usou?
Aqui no CIEBP, tanto no CIEBP Central quanto nos outros CIEBPs, você tem a possibilidade de mexer com uma impressora 3D também. Bacana, né? Tenho certeza que você gostou e nós estamos esperando o seu agendamento, professor, tá? Junto com a sua turma ou um grupo de professores também, de gestores. Nós atendemos com muito carinho todos vocês em cada um dos espaços, tá? Então, marque sua visita, agende, tá? E também nos siga, né? Não sei se você sabe, mas existe o nosso @CIEBP, o nosso Instagram. Se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no dia a dia aqui no CIEBP e o que você tem à disposição para poder fazer o agendamento, é aqui mesmo no @CIEBP no Instagram, já começam nos seguindo aí, tá? Mas agora que eu apresentei o nosso CIEBP, tá? Eu gostaria de te convidar a participar conosco desse programa muito bacana, tá? Que fala a respeito de duas coisas. Olha só, animação digital, um lugar de fala. O que será que nós vamos ver aqui, hein? Olha só os conteúdos. Preste atenção, porque de repente é o passo a passo que você queria para fazer aquela sua animação, hein? Nós vamos falar o seguinte: animação propriamente dita. Nós vamos entrar no universo também da animação digital, descobrir um pouquinho do conceito que é uma animação digital. Além disso, nós vamos entrar em lugar de fala. O que será que eu quero dizer com lugar de fala, hein? Daqui a pouquinho eu vou passar para a professora Alessandra e ela vai nos ensinar, nos mostrar aí o que é esse lugar de fala. Além disso, elementos e estilos de animação, tá? Técnica stop motion, que é o que a gente vai usar para fazer o mão na massa. E por fim, nós vamos lançar para você aqui um desafio, que é você mesmo criar uma animação utilizando a técnica stop motion. Tá demais essa aula, né, professora? Muito legal, Cir. Boa tarde a todos os gestores, estudantes, professores. Sejam bem-vindos, então, ao mais um Mão na Massa, com a edição especial aí para você elaborar trabalhos diferenciados e os professores também ideia aí de trabalhar com seus alunos aulas diferenciadas, projetos. Tá? Lembrando também que a Silândia falou, você está assistindo agora, está no horário de almoço, não se preocupe, tá? Nós estamos aí no YouTube, nós temos também as aulas no repositório do Centro de Mídias, tá? Então, tudo que vocês precisarem rever, eu quero assistir de novo para pegar as dicas, bora lá, Centro de Mídias, ou então através do Mão na Massa no YouTube, não é isso? Exatamente. Bom, a Silândia já deu aí para vocês uma ideia do nosso conteúdo de hoje, então nós vamos começar falando o que é essa tal de animação, né? Alguém sabe o significado da palavra animação? Bom, a animação seria o quê? Dar vida a objetos inanimados. Ou seja, esse mouse que eu tenho aqui é um objeto inanimado, ele não tem vida, ele não tem alma. Aliás, a palavra animação, ela vem mesmo da palavra alma, tá? Então, tudo que você pensa em objeto que não tem vida, né, que não são seres vivos, tá? São chamados aí os seres inanimados, que são os objetos. E é uma forma também de utilizar técnicas variadas. Então, nós temos dois significados aí para a palavra animação, ok? Bom, a animação também, pessoal, está relacionada à ilusão do movimento, né? Quando nós falamos de animação, a gente pensa em algo em movimento, não é algo estático. Vamos supor, ao assistir a um filme ou então a um desenho, a gente percebe que as atitudes, as ações das personagens, a passagem do tempo, né? Tudo que está relacionado a um enredo, ele acontece de que forma? Através da movimentação, porque senão vai ser simplesmente uma foto, não é isso, Ciro? Parado lá, dá um close, tira a foto e pronto, né? Então, a animação, primeiramente, a gente tem que pensar dar vida de que forma? Através dos movimentos. Outra coisa interessante sobre a animação é a sobreposição de vários quadros, né? Que é chamado aí pelos profissionais de frames, tá? E isso tem que acontecer por segundo, tá? É uma coisa assim muito minuciosa. Geralmente, acima de 12 quadros, né, de 12 frames, é o mais adequado para você criar essa sensação de movimentação. E o interessante é que ao pesquisarmos, né, sobre o assunto da aula, o que nós encontramos que no cinema, no mínimo, são 24 frames
para que haja a movimentação nem de uma cena, né? De uma ação, de uma personagem, porque uma cena vai muito mais do que isso, certo? E outra curiosidade, a primeira animação, ela ocorreu em 1908, foi ontem, né? É isso? Brincadeira. Aconteceu em 1908, com a animação chamada Phantasmagorie, que é do Emile Cole, um francês. Então, a animação, gente, não é uma história, é uma coisa que foi criada agora com a tecnologia, não. Ela já vem bem antes, né? Já lá em 1908, faz um tempão aí. Agora, a Cir, né, dado esse momento aí de falar dos aspectos gerais da animação, nós vamos focar no aspecto agora, né, no tipo de animação que é o foco da nossa aula, tá? Que é a animação digital. Cir, com você. E olha, a professora falou um negócio interessante, eu não sei se você sabe, esses 24 frames, essas 24 imagens que são utilizadas no cinema, olha que bacana, eles não utilizam uma diferente da outra, sabia, Lê? Eles utilizam, por exemplo, tiram duas de uma posição só, depois duas fotografias de outra, duas de outra, duas de outra, para poder fazer os 24 frames que vão dar essa ilusão, porque não se mexe de verdade, né? A gente não se mexe de verdade aquele objeto, é apenas uma ilusão. Olha que coisa você imaginar, né, Lê? Que o cinema, ele não é real em nada. Na realidade, o cinema é pura ilusão de movimento. Olha que muito coisa, bacana, né? E trabalhoso, não? Muito trabalhoso, porque você já pensou ter que tirar 24 fotos por segundo? Nossa. Né? Quantos minutos tem aí, né? Quantos segundos tem em um minuto? Pensa, faz a conta aí, é muita coisa. Então dá muito trabalho mesmo, mas o resultado final é muito bacana. Agora a professora falou a respeito de animação de um modo geral, e eu vou entrar aqui, olha, em animação digital. Né? Quando a gente fala em animação digital, a gente fala em uso de computadores, tá? Então, quando a gente faz uma animação utilizando uma massinha de modelar, ou a gente utiliza qualquer outra coisa física, a gente não está fazendo totalmente uma animação digital, mas para ela ser 100% digital, Lê, ela precisa ter o uso do computador, do começo ao fim, né? Então, a animação digital nada mais é do que essa ilusão de movimento que a Lê falou no comecinho, né? Mas utilizando computadores, né? Além disso, também é utilizada a computação gráfica. Sabe aqueles efeitos de cinema, né, que a gente vê dos nossos super-heróis, aquela coisa que a gente fala, nossa, como é que foi feito aquilo, né? Uau, exatamente. Êxtase, né? Aquele efeito, né, que faz com que a gente fique vidrado na TV, né, na telinha do cinema. Esse efeito aí foi feito através de um recurso de computação gráfica, tá? Então, isso faz parte também da animação digital, computação gráfica. E onde nós utilizamos o resultado disso, da animação digital? Olha só, a gente faz filmes, né? Nós podemos fazer um filme caseiro, nós mesmos aqui, daqui a pouco nós vamos mostrar um que nós fizemos aqui. Além disso, é utilizado também em publicidade. Quando a gente fala de publicidade, a gente está falando de venda e a animação digital no geral. Bacana, né? Isso, Lê? Demais, né, pessoal? Aí nós vemos a tecnologia, né, aliada aí a toda essa questão de fazer algo diferente e tornar aquilo que não é real uma realidade. Né? Então, aquele friozinho na barriga que dá em nós quando a gente assistimos aquele filme, né, uau! Então, isso faz parte de todo esse movimento aí relacionado à animação. Como a Cir disse, a animação digital tem que ter o quê? Um computador. Mas pode ser também uma câmera fotográfica, certo? Até a câmera do seu celular. Vai depender do equipamento que você tiver disponível no momento e você vai poder utilizar para fazer a sua animação. Lê, mas deixa eu perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa aqui. É sobre um lugar de fala que tem no comecinho lá da nossa aula. O que será que quer dizer isso? E o que será que isso tem a ver com animação? Você pode falar para a gente? Bom, vamos lá então. O título da nossa aula de hoje é um lugar de onde eu estou para falar sobre algo, mas pode também ser a expressão uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Exatamente. Então, observando essas pessoas que estão aqui, elas podem estar representando um movimento antirracista,
né? Pensando aí na cor da pele da pessoa. Ah, mas professora, só porque elas são pessoas negras? Não, mas elas estão representando um movimento, né, para falar de algo que possa estar diretamente relacionado a elas. Mas poderia também ser aqui um grupo de mulheres, né, para falar a respeito de feminismo, ou até a respeito de machismo, poderia ser de crianças, né, para falar a respeito de que elas têm que ter uma voz ativa, né, que elas devem ser escutadas, porque muitas vezes a gente pensa, as crianças, elas não têm capacidade de decidir alguma coisa, ok, mas elas têm suas próprias vontades e elas podem também se posicionar, né? Então, o lugar de fala não se diz respeito também só de onde eu estou falando, mas a respeito daquilo que eu gostaria de expressar, né? E geralmente é a voz das minorias, né? Que realmente precisam se posicionar para garantir o seu lugar dentro da sociedade. Infelizmente, tem que acontecer dessa forma, porque ainda a gente tem que melhorar muito aí a questão da igualdade e do respeito às diversidades. Certo, Cir? Certo. Bom, aí, pessoal, continuando a respeito desse lugar de fala, tá? Nós temos aí, então, a literatura também como um lugar de fala, tá? Cada história trata de questões da sua época, tá? Que antigamente poderia falar da questão do papel da mulher na sociedade. Até hoje se luta a respeito disso. Mas antigamente as mulheres não tinham a voz ativa como nós temos hoje. Não tinham direito a voto, né? Não poderiam dirigir uma série de coisas, até na vestimenta. Então, dependendo da época, do contexto histórico, nós vamos criar aí um lugar de fala. Na literatura contemporânea, né, do nosso tempo, e aí eu vou até citar, Ciro, um exemplo, tá, de uma literatura brasileira, tá, o pessoal aí do ensino médio talvez já tenha estudado, dependendo da série em que se encontra, tá, que é uma obra, O Menino do Engenho, José Lins do Rego. Tá? Essa obra ela foi publicada em 1932. Por que eu estou comentando a respeito dela? Quando nós falamos em animação, contação de histórias, né? Mais para frente na nossa aula, vocês vão também ver personagens ligadas à cultura africana, tá? Que estão relacionadas a essa contação de histórias. E aí, pesquisando sobre o material da aula, eu me lembrei da obra do José Lins do Rego, tá? Que é O Menino do Engenho. Por quê, Si? Na obra, conta a história, aliás, a história é contada em primeira pessoa, ou seja, a personagem principal é que conta essa história. Ela vai contar sobre a experiência que ela tem no engenho de cana-de-açúcar, tá? Que ocorreu há muito tempo. Tá? É o personagem Carlos e ele vai contar a sua história, suas experiências. Ele fica órfão de mãe, então ele passa a viver no engenho de seus avós. E lá ele conhece uma figura interessante, que é a velha Totonha. A velha Totonha, ela tinha por hábito visitar os engenhos e lá ela reunia as crianças numa roda de conversa e contava histórias. Daqui a pouquinho vocês vão entender qual é a relação da velha Totonha com o assunto da nossa aula, tá? E as crianças adoravam. Ela contava histórias, mas não só por contar. Ela contava histórias que poderiam servir de ensinamento para essas crianças, certo? Então fica uma dica aí de leitura, tá? Para o ensino médio, O Menino do Engenho, muito bacana, uma obra muito importante no movimento aí regionalista aqui no Brasil, tá? 1932, certo? Bom, Cir, acho que dá para a gente começar aí a nossa primeira interação, não é? Eu acho que sim, e eu vou já começar desafiando você. A nossa pergunta, né, que é nosso próximo slide aqui, vai fazer você pensar um pouquinho e buscar aí na sua memória, se você sabe, você conhece, já ouviu falar, já escutou de alguém, né? Alguma animação
que fale sobre a cultura africana, porque a Lê está falando aqui sobre várias pessoas, várias minorias, vários lugares de fala, não é? Então, vários grupos, né? Dentre eles, aquelas imagens, né? Que vocês viram lá no comecinho, né? Que representa alguém, né? Representa uma cultura, representa um lugar de fala, né? Então, a gente quer saber essa união entre o que eu falei antes, que foi a animação, com o que a professora falou agora, que é o lugar de fala, né? E no nosso caso aqui, a gente está falando a respeito de antirracismo especialmente, né? Você conhece alguma animação que fale sobre isso, né? Alguma animação que fale sobre cultura africana, tá? Ou sobre outro tema, se você não souber, tudo bem, né? Sobre cultura africana. Se você souber conhecer alguma outra animação que tenha outro tema, pode ser também. Aí a gente quer que você coloque aí no chat, né? Qual é essa animação que você conhece. Então, participe, que daqui a pouquinho a gente vai voltar, né, com a resposta de vocês, trazendo algumas participações, tá? Daqui a 2 minutinhos só, tá bom, né? 2 minutinhos, lembra? Dá tempo, né? Dá tempo de colocar, lembrar, né? Então, daqui a 2 minutinhos, a gente volta para saber qual é a resposta de vocês. Até já! E aí, pessoal, tempo esgotado, certo? 2 minutinhos aí para quem conseguiu. Mas, Cir, peguei 2 contribuições aí para falar a respeito, então, da nossa primeira interação aí no chat, certo? Olha só, a Ana, que fica em São Paulo, falou sobre um curta chamado Cuquinga, tá? Relacionado justamente à cultura africana. Olha que bacana. Ela diz o seguinte: é uma história sem diálogos, então, trabalhando a imagem, né, pensando naquela ideia que a imagem fala mais do que 1000 palavras, tá? E essa história vai narrar o enredo de uma mãe que passa por vários obstáculos para salvar o seu filho, tá? Essa primeira interação aí. Ah, e outra coisa que ela comentou aqui, que nessa animação foi utilizada a técnica do stop motion. Olha que legal, a gente vai falar sobre elas já para vocês, né? Sobre ela, aliás, daqui a pouquinho. A Carla, que mora em Lorena, citou o filme Os Pestinhas e o Ladrão de Brinquedos, tá? Ela fala que é uma obra criada em Moçambique e comentou que é muito bacana de ser assistida, já que Moçambique é um país africano
que utiliza a língua portuguesa. Olha aí que bacana, não é? Legal mesmo. Muito obrigada, então, pessoal. Continue mandando aí as suas participações, tá? Escrevam lá no nosso Instagram também. A gente vai ficar muito feliz aí em receber a ideia de vocês. E eu gostaria de lembrar, Lê, também, que a gente vai deixar o chat aberto durante todo o programa. Então, se de repente você não participou dessa vez e você quer participar até o finalzinho, você pode, tá? Tanto dessa questão, dessa pergunta, dessa interação, quanto das outras que nós vamos fazer ao longo do programa, certo? Muito bom, legal saber disso. Agora, Cir, já que a gente está falando tanto em animação, vamos dar um exemplo aí, certo? Eu vou pedir então para que a produção coloque para nós o vídeo número 1, que é a animação digital chamada Ubuntu. Certo dia, um antropólogo resolveu visitar um povoado africano para conhecer sua cultura e saber quais eram seus valores fundamentais. Assim que chegou ao povoado, pensou numa brincadeira que poderia fazer com as crianças de lá. Então, ele colocou um cesto de frutas perto de uma árvore e disse às crianças: a primeira que chegar à árvore ficará com os cestos de frutas. Mas quando o homem deu sinal para que elas começassem a corrida em direção ao cesto, aconteceu algo surpreendente. As crianças deram as mãos umas às outras e começaram a correr juntas. Chegando ao cesto ao mesmo tempo, todas desfrutaram do prêmio. Elas se sentaram e repartiram as frutas. O antropólogo lhes perguntou por que tinham feito aquilo, quando somente uma poderia ter ficado com todo o cesto. Uma das crianças respondeu: Ubuntu. Como uma de nós poderia ficar feliz se o restante estivesse triste? Gente, bacana, Lê. Legal. E olha Super só, legal. vou contar um segredinho, tá? Que vocês não sabem, mas esta animação, que vocês viram nos créditos, né? Foi feita por um professor aqui do CIEBP também, tá? Do Espaço 2. Aliás, muito obrigada, Jonatas, tá? Jonatas Varela, por ter nos ajudado nessa animação. Mas ele fez toda essa parte da edição, né, da animação, mas não parou por aí, porque a narração, olha só quem fez, ó. Professora Alessandra, com essa voz maravilhosa dela também, fez a narração dessa nossa história, dessa nossa animação, que na verdade, Lê, é uma animação digital. Lembra que eu falei no comecinho, né? Quando a gente utiliza tudo do computador, os personagens, tudo foi montado ali no computador através de um programa, de um aplicativo, de uma plataforma chamado Canva, que vocês já devem estar acostumados, né, a ver. A gente usa bastante aqui e tem muita possibilidade de uso no Canva, tá? Então ele fez utilizando o Canva, né, essa edição maravilhosa, que está de parabéns, tá? E também a voz maravilhosa da professora Alessandra. Né? Ah, obrigada. Interessante, então eu posso chegar e falar que essa animação que eu acabei de assistir, ela é 100% digital, é isso? Exatamente, 100% feita com o uso do computador, e é isso que é a animação digital que a gente falou aqui há pouco, tá? Muito bom. Mas eu gostaria, Lê, de pedir para eles manifestarem a opinião. Dei a minha opinião, achei maravilhosa a voz, a animação, mas eu quero saber além, quero saber o que é que o pessoal em casa aí está pensando, tá? Então a gente vai para a nossa próxima interação pelo chat, também de 2 minutinhos. Eu estou vendo que vocês conseguem fazer sem problema nenhum, tranquilamente. São rápidos. São rápidos. Lá no chat a opinião de vocês. Então, o que eu quero saber junto com a Lê agora é o seguinte: comente com suas palavras sobre a história que você acabou de assistir, né? O que mais te chamou a atenção nela? Tá? Qualquer coisa, seja no sentido técnico da coisa, a gente está falando de animação, mas enredo, também, né? exatamente, o enredo, né, sobre a história em si, né, o que aconteceu lá. Comente, qualquer comentário seu a respeito vai ser muito válido, e nós nos vemos agora, daqui a pouquinho, em 2 minutos, né, Lê? 2 minutos são suficientes. Vamos lá, pessoal? I got
Estamos de volta com mais uma interação. Muito obrigada a quem participou. E eu vou falar sobre duas respostas que eu achei interessante, tá? A primeira foi do André, que é lá da cidade de Leme. Ele me disse o seguinte, que o que chamou a atenção nessa curta animação que nós apresentamos agora há pouco foi falar, abordar sobre a questão da solidariedade, de pensar no grupo, ou seja, deixar de lado o individualismo, exercer a empatia. Já a Raquel de Suzano também teve um pensamento muito parecido ao pensamento do André. Ela falou sobre a importância da cooperação e o respeito ao próximo. Parabéns, porque o Ubuntu está muito bem mesmo relacionado a essas coisas que vocês acabaram de falar, que somos mais fortes quando nós estamos juntos, melhor dizendo. Certo, Cir? Certíssimo. E eu gostaria de comentar uma coisa. Nós estamos falando a respeito de um lugar de fala e de animação, Aí a gente pensa o seguinte, por que nós escolhemos para falar a respeito dessa animação com este tema, desta lenda africana chamada Ubuntu, ou Ubuntu, também está certo, tá? Você pode falar das duas maneiras. É porque justamente é uma lenda africana e nós queremos exaltar aquilo que as culturas têm de melhor, Cada cultura tem o seu valor, Cada cultura tem o seu valor. De onde ela vem, o lugar de onde ela vem, diz alguma coisa também, Assim, aqui no Brasil, como nós temos, as lendas que nós temos e já conhecemos, quem aí que não conhece uma lenda, Uma lenda aqui do Brasil, A gente tem um folclore riquíssimo, exatamente. E o nosso folclore sempre quer dizer alguma coisa para nós, Sempre quer nos deixar alguma lição, alguma reflexão. Da mesma maneira também, o continente africano é muito rico nessas lendas, nessas histórias que se conta, e que tem um fundo para a gente refletir, A Lê falou agora da solidariedade, que é um foco, da lenda Ubuntu, ou Ubuntu, e a gente gostaria de falar um pouco mais a respeito dessa tradição riquíssima africana, E para isso eu vou chamar a Lê para falar a respeito de um personagem muito interessante, que faz um papel muito maravilhoso, que também existe aqui no Brasil, mas eu gostaria de chamar a atenção para esse personagem da África. Qual é esse personagem, Lê? Bacana, Cir. Então, ele é chamado de griot, tá? Vocês podem ver aí no nosso slide uma imagem que representa essa personagem, tá? E agora eu vou contar para eles qual que é a relação
dessa personagem com outra personagem da literatura brasileira que eu mencionei faz pouco tempo na nossa aula, né, uma personagem lá do romance O Menino do Engenho, lembram? A velha Totonha? Então, ela não contava histórias? A mesma coisa acontece aqui com essa personagem africana, tá, que é o griot. É uma personagem muito importante na estrutura social da cultura africana, tá, na maioria dos países da África Ocidental. Ele trabalha com o quê? Com a tradição oral, cujo objetivo é informar, educar e entreter. Então, muito parecido com a velha Totonha, certo? As crianças adoravam as histórias que ela contava. E ela também utilizava não só para informar, mas também entreter as crianças. Porque vocês imaginam, naquela época, as crianças não tinham celular, computador, né? Não tinha todo esse aparato digital que nós temos hoje. Então, de alguma forma, elas tinham que se entreter, né? Arrumar uma ocupação. O griot, tá, é um guardião das tradições africanas. Por que guardião? Com essa finalidade de transmitir os conhecimentos, ele passa de geração a geração um pouquinho da sua cultura. Então, isso se torna algo que não foge, né, da lembrança, vai passando de um para o outro, e aí a história não morre. Ela pode sofrer alguma modificação? Pode, né? Quando eu conto uma coisa para si, ela vai contar para outra pessoa, ela vai usar as próprias palavras, mas o enredo em si, ele não é modificado, ele é mantido. Aqui no Brasil, nós temos também uma personagem parecida com o griot. Quem seria essa personagem? É chamada de repentista. É muito comum no Nordeste, sim, essa personagem, tá? E aí, pesquisando a respeito do assunto, os mais conhecidos repentistas do Brasil são o Zé Limeira, o Teixeirinha, o Adão Duarte e o Ivanildo Villanova, tá? Eles utilizam instrumentos musicais variados, tanto o griot como os repentistas aqui no Brasil. No caso do pessoal lá da África, eles utilizam instrumentos chamados de balafon e goge. Tem outros, tá? Mas esses são os principais. Depois, se você quiser pesquisar um pouquinho, ou então ver a ilustração, né, desses instrumentos, tá? Eu vou repetir, é balafon, com N de Nair no final, e goge, com J, tá? G-O-J-E. E no Brasil, é muito comum o coco de embolada, o violão e o acordeão, tá? Então, quem quiser também conhecer um pouquinho aí sobre esses instrumentos, dá uma pesquisada lá, ok? Tudo bem? Bom, falando em animação, né? Agora vamos mudar um pouco o foco, assim, não vamos ficar exclusivamente na África, tá? Mas a gente vai falar de um modo geral aí. Certo, Ciro? O Festival Anima Mundi. Vocês já devem ter ouvido falar a respeito. Você sabia que existe esse festival? Então, ele aconteceu primeiramente em 1993, nas cidades do Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. Tá? A última edição dele foi em 2019, tá? E qual a modalidade desse festival? Apresentar curtas e longa-metragens, filmes infantis, entre outros. Ali está dizendo última edição em 2019. Mas será que foi a última mesmo por conta da pandemia? O que será que aconteceu, Ciro? Na realidade, vocês sabem que todos esses eventos artísticos, eles dependem também de um investimento, né? Então, tem muito a ver com isso, quando pausa alguma apresentação de algum festival, mas não significa que terminou, tá, gente? Existem várias edições que ainda vão acontecer, com certeza. Mas por que nós falamos a respeito do Festival Anima Mundi? Para você pesquisar lá no YouTube, porque com certeza, se você não viu, você vai ver muitas animações premiadas, tá? Então, é um festival muito bacana, que tem muita animação para você ver dos festivais que já passaram, das edições que já passaram, tá? Então, Anima Mundi, dá uma olhadinha lá, você vai pesquisar e você vai descobrir o que a gente está falando. É muita coisa boa, tá? Mas continuando, Lei, rapidamente, porque o nosso tempo é curtinho, né? Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito desse universo da animação, já para a gente poder propor para vocês o nosso Mão na Massa, gente. Então, olha só,
Primeiro eu vou falar rapidamente sobre os elementos da animação. E como você é um bom pesquisador, né, eu não preciso colocar todos os detalhes aqui, porque se você gosta de animação mesmo, você vai atrás para poder pesquisar ainda mais, para ficar ainda melhor nesse quesito animação, tá? Mas aqui nós temos os elementos de animação. Na verdade, se você pesquisar, você vai encontrar 12 princípios, pelo menos, de animação. Para que você faça uma boa animação, tem algumas coisas a serem observadas, tá? E a gente colocou aqui, ó, um pouquinho resumido cada uma delas, tá? Olha só, antecipação de movimentos e cativação. Já vou falar sobre ele, tá? Efeitos para tornar clara a cena e trajetória em arco. Esse primeiro, antecipação, é muito simples. Eu só vou dar esse exemplo. Os outros eu vou falar bem por cima. Sabe quando você vai correr? Você não sai correndo do nada, do jeito que você está, em posição reta, assim, dessa maneira que você está. Você se prepara para correr, não é? Essa preparação também tem que acontecer no desenho de animação. Se você vai correr com o seu personagem, então você vai ter que preparar. Ele vai ter que fazer algum gesto com o corpo para dar a entender que ele está se preparando para correr ou para andar, tá? É isso que é a antecipação de movimentos, tá? Bem simples. Assim como essa dica, existem outras dicas também. Por exemplo, se você vai fazer um movimento... Vamos supor que eu vou fazer esse movimento aqui na minha animação, ó. Vou fazer um giro com a minha mão, a mão da minha personagem, tá? Um giro. Se vai ser um giro, é um giro em forma de círculo. Então, eu não posso fazer o meu desenho de maneira quadrada. Eu tenho que fazer uma trajetória redonda, em forma de círculo. É disso que eu estou falando aqui. O efeito para tornar clara a cena e a trajetória que você tem que fazer em arco, caso você queira mostrar mesmo o movimento como se ele fosse real, você tem que se aproximar cada vez mais da realidade, tá? E assim as outras, que eu não vou me detalhar agora, olha. Ir devagar no começo e no final da ação e seguir direto ou pose a pose, não é? Esticar e comprimir a ação versus velocidade. Esticar ou comprimir uma face, por exemplo, faz com que você consiga dar uma expressão melhor para o seu desenho. Comparar elementos a sólidos, exagerar nas expressões faciais, né? O exagero e as leis da física também tem que aparecer para você fazer uma boa animação. E, por fim, apoiar a ação principal com a ação secundária. Quer saber mais? Dá uma pesquisada, porque eu sei que vocês são pesquisadores, né? Só falei alguma coisa aqui porque o nosso tempo é curto. Bora para a próxima? Olha só, a nossa próxima tela aqui fala dos estilos de animação, tá? Nós temos vários aqui, eu também não vou me ater a muitos, né, deles, mas nós conhecemos bastante esse aqui, ó. Animação 2D e 3D, 2D, né, em 2 dimensões, e o 3D dá a impressão que o desenho está saltando para fora, não é? Uhum. Então, a animação nós já conhecemos, 2D e 3D. Mas temos vários outros tipos de animação que você consegue visualizar aí no quadro, mas eu gostaria de chamar a atenção para esta aqui, ó, stop motion, que é o que a gente vai utilizar, tá, para poder fazer a nossa animação. Então, daqui a pouquinho vocês vão ver um vídeo que fala a respeito do stop motion, tá, na prática. E esta aqui, ó, é a teoria do stop motion. O que é? Nada mais é do que você manipular, tá, a fotografia de objetos reais que sofrem pequenas modificações no movimento. Cada pequena modificação você faz uma fotografia, tá? Essa captura de imagem vai dar a ilusão de movimento quando você sobrepõe, né? Então, sobrepondo as imagens uma a outra, né, as fotografias que você tirou, com pequenas modificações, é que vai dar a ilusão de movimento, tá? Então, são exemplos de tipos de stop motion. Massinha, você pode usar massinha, você pode usar brinquedos também para fazer, né? Como esse aqui, ó, que nós utilizamos. Tem aqui na nossa sala mesmo de cultura digital, tá? Esse brinquedo aqui com esse cenário, ok? Pedaços de papel você pode utilizar para tirar fotografias e também pixelation, que nada mais é do que o uso de uma figura humana viva, a pessoa mesmo, né? Você pode tirar fotografia da pessoa em várias posições e aí você dá uma ilusão de movimento. Isso é a técnica do stop motion. Bom, falando então sobre o stop motion, a gente preparou um tutorial
né? Vocês vão utilizar aí uma ferramenta digital para fazer o seu mão na massa. Então, eu vou pedir, né, para que a produção coloque o próximo vídeo, tá? Que é a animação digital tutorial, e em seguida a gente comenta a respeito dele. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, então? Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Jonatas Varela e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma animação digital pelo Canva, tá? Bom, para quem não conhece, o Canva é uma plataforma muito diversificada onde você podem fazer várias coisas, né? Várias apresentações, slides, vídeos, animações. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho dela hoje. Para vocês entrarem no Canva, é só você digitar aqui no Google Canva e ele já vai aparecer o site, tá? Para você poder entrar. Quando você entrar, vai aparecer uma página parecida aqui com essa. Você vai clicar em entrar. Caso você tenha uma conta da Apple, da Google ou um Facebook, você pode logar por esses ou então continuar com um outro e-mail, tá? Lembrando que se você acessar com o seu e-mail institucional, ele libera algumas coisas, algumas funções adicionais por ser um perfil educacional, tá? Eu vou aqui entrar com a minha conta normal. E aqui pronto, já está aberto, essa é a carinha do Canva normalmente, tá? Para você fazer uma animação, a animação é um vídeo, né? Então aqui a gente vai escolher vídeo. Escolhendo o vídeo, você vem aqui em vídeo de novo e ele vai abrir a tela para você começar a criar a sua animação, tá? Legal. Como é que você faz para adicionar coisas aqui no Canva? Nesse menu do lado tem várias opções. Você pode adicionar elementos, pode fazer upload de algum arquivo, pode escrever em texto, fazer animação em texto, pode pegar um vídeo, pode pegar GIFs, o que você quiser, tá? No caso de hoje a gente vai usar elementos, tá? Que a gente vai utilizar ilustrações aqui para poder fazer a nossa animação. Então vou procurar aqui uma figura humana como exemplo, mas você pode utilizar o que você quiser, tá? Eu tô aqui pesquisando humano como um exemplo mesmo para fazer a animação aqui junto de vocês. Vou pegar essa moça aqui que tá, um rapaz, não sei, que está aqui com essa pose legal que parece que está andando, né? Pra gente fazer o nosso exemplo. Bom, mas assim ia ficar muito sem graça, né? Então, vamos adicionar aqui também algum cenário. Vou colocar aqui terra. Vamos ver se aparece alguma coisa pra gente criar um plano aqui pra ele andar, esse personagem. Eu vou aumentar. É muito legal que ele tem essas barrinhas aqui do lado, onde você consegue aumentar. Aqui, vocês podem ver que o personagem que a gente colocou ficou atrás do elemento. Mas não tem problema. Você vai pegar ele aqui, ir em posição e você pode alternar tanto para frente como para trás desses objetos novos que você colocar. Eu vou colocar aqui também uma cor no fundo, colocar uma cor de céu, um céu azul, ficou muito claro. Você pode também, se você não estiver satisfeito com essas cores aqui, como eu não estou agora, você pode vir aqui e deixar mais claro ou mais escuro, tá? Do tom que você escolher. Também pode usar aqui o conta-gotas para pegar uma cor da imagem. Pode fazer da forma como você desejar, tá? Então vou deixar aqui e vou adicionar um castelo no fundo. Vamos colocar um castelo, uma escola, não sei. Vamos ver se tem um castelo legal aqui. Achei que esse castelo aqui é bacana. Peguei aqui esse castelo. Vou adicionar ele atrás ali da coluna, como se ele estivesse atrás da colina e a pessoa estivesse indo para lá, tá? Como se estivesse atrás do morrinho aqui. Vou adicionar umas nuvens também. Beleza. Uma nuvem aqui. Olha o tamanho dessa nuvem. Mas lembre que dá para corrigir o tamanho só pegando aqui do ladinho. Se você tiver no celular também você consegue corrigir com os dedos. Você pode apertar copiar com o botão direito do mouse e colar aqui, ou dar Ctrl C, Ctrl V, aí você escolhe e aumentar para dar uma diferença, né? Já ficou aqui um cenário bacaninha. Então agora chegou a hora de fazer esse personagem começar a andar aqui
por esse espaço. Como vocês podem ver, o personagem ele tá estático, né? Não tem como eu mexer o pé, não tem como eu mexer nenhuma articulação desse corpo que a gente escolheu aqui. Claro, como eu falei para vocês, vocês podem criar os seus próprios personagens e subir para o Canva, mas aqui a gente está usando um exemplo. Uma coisa muito importante, como a gente vai fazer stop motion, aqui no Canva ele tá para 5 segundos de duração de cada slide. A gente precisa alterar isso para colocar 0.5, para ele durar meio segundo só de ação em cada slide, tá? Acho que aqui não deu muito certo. Vou colocar de novo. Isso, agora foi 0.5. Então vai começar assim o personagem na cena. Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse, duplicar página. Ele vai aparecer outro personagem, outro quadro aqui embaixo com o seu personagem. Então você vai colocar ele um pouquinho para frente e mudar um pouco o ângulo. Tá vendo que aqui tem uma setinha? Você consegue mudar um pouco o ângulo. Mas por que você está fazendo isso, Jonatas? Muito simples. Para dar a alusão de que o personagem está se movendo de alguma maneira, mesmo sem mover as articulações. Vou fazer de novo aqui, duplicar novamente. Ele gerou outro slide. Vou pôr um pouquinho mais para frente. Opa, foi demais. E vou trazer aqui o ângulo para trás. E assim sucessivamente, né? Você vai duplicando aqui e criando novamente a alusão de movimento aqui com o seu personagem, tá? Bom, deixa eu ver aqui como é que tá ficando. Você pode dar um play aqui e ele vai mostrar desde o começo. Olha aí, o personagem já começou a andar. Tá meio tortinho, né? Mas isso você pode ir arrumando. E também eu achei que ficou muito longo. Então vou colocar aqui 0.3 segundos e vou aplicar em todas as páginas. Essa parte aqui é bem bacana porque você pode deixar cada vez os movimentos mais fluidos dos seus personagens, tá? Olha lá. Agora sim parece que ele tá andando um pouquinho melhor. Vamos fazer ele chegar um pouquinho mais próximo ali do castelo. Vamos adicionando para... Opa, aqui ó, errei, mas caso você erre, aperta excluir página, duplicar página e deixa eu ver, tá no mesmo, isso. Vamos mais para frente e muda o ângulo um pouquinho, mais para frente um pouquinho e muda o ângulo para parecer que tá se movendo. Vamos lá. Olha aí, tá chegando no castelo. Muito bem. Quando você terminar a sua animação, você vai clicar aqui em compartilhar e aí você vai apertar em baixar, tá? Ele vai te dar algumas opções se você quer que salve todos os slides. Lembrando que aqui no Canva tem um limite de 100 imagens, você pode fazer uma animação de até 100 imagens e depois você não pode usar mais que isso, senão você vai ter que criar um outro arquivo para fazer, tá? Então aqui você vai fazer com todas as páginas e vídeo MP4. Lembrando que você não pode salvar em imagem, você tem que salvar como vídeo MP4. Apertou aqui em baixar. Esperar um pouquinho. E pronto! Aí o seu arquivo já vai aparecer aqui, ó, como design sem nome, no caso que a gente não adicionou nenhum nome aqui, mas você pode adicionar. E clica aqui, ele já vai abrir o vídeo que você criou. Certo? Simples e fácil. Só soltar a imaginação. O Canva tem milhares de imagens para você criar as suas animações. Então, divirtam-se aí criando e manda pra gente, tá? Um abraço. Muito bom, adorei, hein? Adorei esse vídeo que foi feito mais uma vez pelo nosso amigo aqui do CIEB Central, Jonatas Varela, da sala 2, tá? Do espaço 2. Muito bacana mesmo esse tutorial, né? Dá para fazer e eu quero que você faça mesmo, porque nossa proposta é essa. Mas antes eu vou te dar algumas dicas, já demos bastante dicas, mas eu gostaria de deixar algumas aqui frisadas para você. Depois você pode voltar e rever o vídeo, né, Helena? Com certeza. Olha só, você vai criar primeiro um roteiro, tá? Cena a cena. Para a gente fazer uma animação, tem que ter isso, planejamento. Além disso, você tem que tomar cuidado com a luz. Porque se você fotografar, de repente, num momento do dia e depois for fotografar de novo em outro momento, a luz natural já vai ter mudado. Então, toma cuidado com essa questão de luz e sombra, porque isso faz diferença no efeito que você quer dar, tá? Além disso, você tem que fotografar do mesmo ângulo e local.
para você conseguir o efeito que você quer de movimento, tá? No mesmo ângulo e local. Deixa paradinha ali a câmera. Lembrando que você tem, para dar a ilusão do movimento, que fotografar pelo menos 12 imagens, tá? Fazer pelo menos 12 imagens por segundo. Os movimentos têm que ser suaves para poder você conseguir um melhor efeito, né? E para isso você tem que utilizar, é lógico, para ficar cada vez melhor, né? A edição do seu vídeo utilizando programas específicos para isso. Você viu que colocamos os créditos, então tudo isso dá para fazer no programa de edição de vídeos também, tá? E por fim, claro, dar os créditos à pessoa que fez, né? Você viu que colocamos no final quem é que fez, quem editou, quem pôs voz, tudo isso é importante. Utilizar os créditos e as fontes no final. Mas aí a gente vai para o mão na massa, que é aquilo que a gente quer que você faça depois, tá? Não precisa ser agora. E depois compartilhe conosco lá no @ciebp e as outras hashtags que nós vamos deixar daqui a pouquinho, tá? Então, olha só. Acompanhe comigo. O desafio agora é criar uma animação digital a partir de uma lenda africana, de sua escolha, tá? A gente usou uma lenda chamada Ubuntu, mas você pode utilizar várias outras. Por exemplo, a Canção da Criança é uma lenda africana, a Raposa e o Camelo, Galinha da Angola, entre outras que você vai pesquisar, tá? Então, o primeiro passo para você fazer o seu mão na massa aí, pesquise e escolha uma lenda africana. Escolheu? Aí você vai pensar nos personagens e nos cenários que você vai utilizar. Depois disso, você vai fotografar cena por cena para poder fazer essa animação. Você pode utilizar o Google Fotos, você pode utilizar o Canva, como nós fizemos também, tá? O Stop Motion, entre outros vários aplicativos que tem, tá? Mas nós usamos aqui o Canva. Aí depois você pode editar o seu vídeo com ou sem a voz narrativa, que nem a Lê fez, né? Colocar um fundo musical também, a abertura e os créditos finais. E por fim, é lógico, compartilhar nas redes sociais, porque a gente quer ver isso marcadinho com as nossas hashtags, né, Lê? Com certeza, pessoal, já estamos chegando aí ao nosso finalzinho de aula. Aos professores, essas são as habilidades que nós utilizamos para a nossa aula de hoje, tá? Tem as nossas redes sociais aí também. Nós estamos aqui no Centro de Inovação na Pompeia, também tem o nosso endereço. E por fim, pessoal, tem aqui o QR Code para vocês nos contarem o que vocês acharam da nossa aula de hoje e sugestões de temas também para as próximas aulas. Olha, na semana que vem vocês vão ter aí um mão na massa bem legal também, tá? Que é um jogo de coleta no Scratch, preparado por um pessoal aí que manja muito, né? A respeito de Arduino, né? Minecraft e outras coisas mais, pessoal. Então não percam o próximo mão na massa. A gente vai se despedindo por aqui, agradecemos a atenção de vocês, né? Obrigada, Cir, né, por compartilhar conosco aí mais um momento do Mão na Massa, e o professor Fábio também está aí nos bastidores nos ajudando. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, boa tarde, até o próximo Mão na Massa. Tchau, pessoal.